Esse é um curso de introdução à doutrina dos espíritos, né? E que tem pelo mote, que tem como direcionamento ou bolsa, como diríamos, divulgar, instruir e unificar. É um curso de introdução à doutrina dos espíritos. Hoje nós estamos no 23º encontro. A união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Essa frase, aliás, quem disse foi os imortais, quando Kardec formulou o questionamento que a posteriori vamos ver. Monogamia e poligamia. Ao indagar aos benfeitores se a união permanente de dois seres seria contrária à lei natural, e isso está na questão do Livro dos Espíritos 695, Kardec ouviu dos imortais, dos espíritos, né, a seguinte resposta: não. A união de dois seres é um progresso da marcha da humanidade. E acrescentam, no Livro dos Espíritos, na questão 701, na poligamia, ou seja, você ter várias esposas ou esposo, ou vários relacionamentos, nada mais há do que sensualidade do espiritual. Há um planejamento. E eu quero aqui, meus irmãos, novamente falar ou ressaltar que o proibido nessa sala aqui é não perguntar. Evidentemente, alguns talvez por não estar conectado no Google, pode não fazer, não habilitar a área de texto aí. Os que estão podem fazer e devem fazer o questionamento, né, gente? O proibido aqui é deixar de fazer a pergunta. E eu costumo dizer, inclusive, que não há pergunta cabeluda, não há pergunta burra, não há pergunta mal feita. O que não podemos é deixar de perguntar. E essas 25 pessoas que aqui estão no exato momento, aqui no YouTube, tem outras plataformas, Rádio Amigo Espírita, etc. Mesmo se eu sentir dificuldade, não ter condição de responder no momento, essas pessoas me ajudam, né? Até porque os nossos estudos, como sempre dizemos, afirmamos, são de forma participativa. Outra função principal do casamento é permuta afetiva. E o que é isso? Vai tornar harmônica e sadia a relação entre os casais. Você permite a troca de valores energéticos, energias, né? Entre homem e mulher, entre os familiares, a família em si. Através dessas vibrações simpáticas. E, por fim, o aprimoramento sexual. O casamento é um dos elementos mais efetivos para o burilamento, né, do instinto sexual. Com o passar dos tempos, naturalmente, essa força sexual vai diminuindo, mas o companheirismo mantém e você, de uma certa forma, sente feliz, sente adequadamente bem localizado, feliz, dentro de um casamento, através do próprio companheirismo. Vamos, oportunamente, falar também, né, dos tipos de casamentos. Buda, ele fez uma afirmação extraordinariamente, ele, num determinado momento, ele perguntou, ou ao mesmo foi instado, foi questionado, foi perguntado, qual a diferença de gostar e de amar? Aí ele disse o seguinte: olha, quando você gosta de uma flor, você arranca uma flor. Você talvez até arranca essa flor e doa a alguém. E quando você ama a flor, você rega, você trata bem, você cuida adequadamente dessa flor. Então está aí a diferença do amar para o gostar, né? Então,
o gostar é importante, mas amar é mais importante ainda, né, meus irmãos? A outra tela aqui, tipos de casamento. Segundo Martins Peralva, apresenta uma divisão didáticas dos diferentes tipos de casamento, em 5 tipos distintos. Ele fala dos casamentos afins, dos casamentos transcendentais, dos casamentos provacionais, dos sacrificiais e, por fim, dos casamentos acidentais. E será o que é isso, meus irmãos? Essa generalidade, essa pluralidade, ou melhor, essa especificidade de casamentos? Deixa eu ver a área de texto aqui. Em nome de Janete, Reginaldo e Elisa, eu cumprimento essas 30 pessoas que estão, essas últimas pessoas que chegaram aqui na sala, tá? Um beijo e um abraço de várias voltas a todos. Então, veja bem, meus irmãos. Esses casamentos afins. Eu sou casado, eu tenho uma afinidade muito grande, são aqueles com a minha mulher, com a minha esposa, são aqueles casamentos formados por parceiros bastante simpáticos e afins, né? Onde tem uma verdadeira afeição da alma. Geralmente, eles são muito difíceis, geralmente, eles sobrevivem após a morte física. Você, no plano divino, a alma ou o espírito, eles continuam ajudando mutuamente, continua naquela sincronia. Transcendentais são justamente esses casamentos afins, esses casamentos extraordinários, que têm como finalidade precípua a união do homem e a mulher, e vice-versa, através do casamento, para, de uma certa forma, desenvolver alguma coisa extraordinária à humanidade. Descoberta de uma vacina, fazer alguma coisa que efetivamente vai mudar, vamos dizer, o destino para melhor da coletividade, do meio em que atua, ou da própria humanidade. Com relação aos casamentos provacionais. Provacionais vem de quê? Vem de provação. São união de almas, né? Porque, na verdade, quando a gente fala, eu não sou um corpo, eu sou o corpo que contém o espírito, eu sou o espírito que está no corpo. Então, estamos temporariamente nesse corpo, porque a nossa vida efetiva é a vida espiritual. Eu, com fulana, nós, no plano espiritual, nós fizemos um planejamento, uma vez que tínhamos débitos bastante grave, nós planejamos em vir aqui, criar tantos filhos, fazer isso, fazer aquilo, e muitas vezes eu fui um algoz, ou fui uma vítima, ou por outra, eu posso ter vindo como uma mulher, e ela mesma pode ter vindo como um homem. Houve uma inversão. Esses são os tipos, meus irmãos, de casamento mais comuns. Mais comuns. Por quê? Que bom, né? A Pedrina, eu quero aqui até passar, porque as pessoas que estão ouvindo na rádio ou em outra plataforma, a Pedrina diz o seguinte: nossa, que coisa extraordinária, está sendo gravado os estudos hoje no meu querido estado de Tocantins. Que coisa boa. Muito bom, viu? Maravilha, viu, Pedrina? Sheila Maria Batista nos dá uma contribuição. Ela afirma, quando um dos cônjuges decide deixar o lar, elegendo outra companhia para seguir, e isso nós vamos ver detalhadamente daqui um pouco, porquanto aquilo que afirma, e posteriormente falaremos, o que Deus uniu, o homem nos separa. Não é dessa forma, conforme
algumas das religiões ou filosofias religiosas, assim coloca, porque Deus, eu não estando vivendo bem com determinada pessoa, ou essa pessoa não estando vivendo bem, há necessariamente ter uma segunda chance. E nós vamos ver isso detalhado. Falamos sobre casamento provacionais e casamentos sacrificiais. Tem esse tipo de casamentos sacrificiais. São aqueles que caracterizam por uma grande diferença evolutiva. Você é muito evoluído e eu casei-me com você, e essa evolução pode ser em termos materiais ou mesmo em termos morais. Então, e a pessoa, minha mulher me aguenta, fica comigo, eu sou, vamos dizer, uma pessoa sem posicionamento, sem ética, sou uma pessoa voltada, muitas vezes, ao vício. Ora, mas no plano espiritual, no mundo errático, né, erraticidade, não de erro, nós planejamos e viemos. Ou não, eu vou ficar contigo, nós vamos casar e vamos acertar aquela pendência nossa. Nós criamos os filhos e não foi daquela forma, então vamos nos unir e vamos ter tantos filhos e vamos efetivamente acertar aquele impasse, aquele desajuste. E, por fim, segundo Martins Peralva, tem o casamento o quê? O casamento sacrificial, nós falamos, o casamento acidental. E o que é esse casamento acidental, Décio? Normalmente eu me apaixono pela minha mulher, pelos seus olhos, pela maneira de falar, pela maneira de ela colocar, pela sua inteligência, pelo seu belo corpo. E isso, na verdade, é passageiro. Isso, na verdade, é passageiro. O que vai ocorrer? Esses belos olhos, esse belo corpo, essa maneira sensual de ser atual, isso vai acabar. Em acabando, como foi por acidente, aí o que vai ocorrer? Acaba-se o amor. O divórcio. A posição espírita ante o divórcio está plenamente estabelecida nas duas obras conhecidas da codificação. Eu diria que não são as mais conhecidas, mas pelo menos as mais lidas. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Para aí, Décio. Então, o Espiritismo advoga o divórcio? Não, não estamos dizendo que ele advoga o divórcio. Mas o que ocorre é que ele também não condena. O divórcio, ele, de uma certa forma, vai sancionar, vai legalizar alguma coisa que de fato está ocorrendo. Ora, no momento, e o divórcio é uma lei humana, no momento que eu separei-me de minha esposa, ou ela, pela mesma forma, assim também o fez, até para termos oportunidade de ter uma vida legal, uma vida harmoniosa, uma vida de felicidade, de harmonia, podemos casar novamente. Olha, gente, houve, digamos, foi um daqueles casamentos sacrificiais, né? Ou aquele casamento intempestivo, por beleza física, etc. Ora, eu e ela podemos e temos o direito de ser felizes novamente. Kardec pergunta aos imortais se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus, ou se é uma lei humana. Os espíritos responderam assim, de forma contundente. A indissolubilidade do casamento é uma lei humana, muito contrária à lei natural. A lei natural é a lei de Deus e está na nossa consciência. A este respeito, a respeito da separação, né? A respeito do divórcio. A esse respeito, apresentamos algumas opiniões importantes dentro da nossa doutrina. Tem centenas de obras, mas vamos nos ater a 3 obras
mais qualificada, eu não diria mais qualificada, ou pelo menos mais lida e mais, vamos dizer, respeitada. Evolução em Desmundo, de André Luiz, Após a Tempestade, de Joana de Orge, e Vida e Sexo, de Emmanuel. E o que as mesmas dizem? Vamos verificar? Sheila Mara Batista faz a seguinte contribuição. As famílias têm sido muito atacadas por nossa própria invigilância, em nome de ilusões, deixando-nos levar pelas fantasias, abandonando compromissos assumidos. Justamente, né, Sheila? Quantas e quantas vezes a gente, em nome daquilo que falamos, compromissos sociais, em ter aquilo, em conseguir aquilo outro, a gente passa por cima de princípios basilares, princípios básicos muito importantes, passa por cima de princípios básicos muito importantes. Após a Tempestade, de Joana de Orge, por Divaldo Franco, o que esse livro fala? Imprescindível que, antes da atitude definitiva para o divórcio, para a separação, né, deve ser considerado uma série de agravantes, tem que ser medido os prós e os contras, ainda mais considerando, e ela fala aqui, se deste fruto, deste relacionamento, houve fruto, ou seja, houve nascimento de filhos, e se esses filhos sofrerem aquilo que nós falávamos antes, em função dessa desagregação material, nós, na condição de pais, os separantes, os divorciantes, somos, por demais, responsáveis. Somos, por demais, responsáveis por essa situação. O outro livro, o último livro que nós colocamos aqui, Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografia pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, né? O que diz, entre outras coisas, esse Vida e Sexo? Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito antes da reencarnação que assinala a si mesma o casamento difícil, que faceará na estância física. Ora, é aquilo que nós falávamos, um casamento provacional. Veja que isso foi através de um casamento acidental. Ora, hoje já não está funcionando o sexo mais, então nós não vamos ficar juntos. Aonde está o companheirismo? Aonde está a cumplicidade? Vamos reportar, a casamento acidental, casamos pensando no dinheiro, pensando na beleza física, pensando naquilo que falávamos outrora, na inteligência propriamente dita, de uma das partes. Houve um interesse. Wellington Silva, boa noite. Ele coloca aqui, gostaria de saber se a solidão é uma expiação ou é uma prova que a gente tem que suportar. Pergunto isso porque já tive vários relacionamentos e nem eu e nenhum deu certo. Hoje vivo sozinho. Veja bem, Wellington, solidão, ou você estar só, nem sempre significa solidão. E você é sabedor que Paulo de Tarso, disse que somos cercados por inúmeros testemunhas. Kardec, em formulando o questionamento aos imortais, aos espíritos, perguntando, somos influídos ou influenciados pelos espíritos? Os mesmos responderam, mais do que imaginais, de ordinário, somos nós, né, os espíritos, que vos dirigis até, não que somos marionete. O que ocorre é o seguinte, e só o fato de você falar o seguinte, olha, eu já tive vários relacionamentos e estou sozinho, será que não está ocorrendo comigo alguma coisa que aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, porque nós, muitas vezes, pensamos só em nós. Falávamos no início do estudo que para sermos felizes, precisamos de fazer uma pessoa feliz. No momento em que você quer
a felicidade tão somente para ti, para você propriamente dito, você está fadado. Você está praticamente certo para ser uma pessoa também feliz. Mas o fato de você colocar a sua solidão nesse posicionamento que você colocou, eu diria que é 50 ou um percentual maior para você resolver o problema. Começa a verificar, veja o que houve, quais os problemas, e você tem mais experiência do que várias das outras pessoas que não teve a oportunidade de ter esses vários relacionamentos. Por quê, Décio? Uai, Wellington Silva. Se você teve mais de um, dois, igual você disse aí, vários, você sabe ou tem a dimensão daquilo que você pode trabalhar. Olha, com aquela lá eu fui muito ciumento, com aquela outra eu estava pensando só em mim, a outra eu comecei a implicar em ela sair. Então, na verdade, a rigor, começamos a ver e olhar para outra pessoa. Como que eu posso torná-la feliz? Se assim eu me posiciono, com certeza eu vou ter um relacionamento feliz. O caminho é por aí. Justamente. E como contribui de forma definitiva? Deus, não, aos olhos da divina providência, isso não é bom, mas eu posso exterminar minha vida aqui e agora. Através de quê? Através de dar um tiro na cabeça, através de uma exterminação, de uma autoexterminação. Por quê? A divina providência não entra no meu livre-arbítrio. Eu estou dirigindo, eu posso cortar esse carro na curva, mas o fato de bater, se vir outro, vai bater. Ah, não, mas a espiritualidade não vai te ajudar? Muitas vezes inspiram ou intuem para que eu não faça isso. Então, Ricardo, aliás, Leonardo Rocha, eu sou Rocha também, Leonardo, é nós que escolhemos esse posicionamento. Certa feita que é bom fazer, ressaltar, uma determinada pessoa, no plano espiritual, ele queria vir e ser um médico e trabalhar junto a esses médicos de fronteiras aí, né? Onde faz o bem, etc. Mas ele ia trabalhar na parte oftalmológica. E ele pediu para que tivesse uma consciência maior da cegueira propriamente dita, que passasse, ele tivesse uma reencarnação de 17 a 18 anos, isso está relatado numa determinada obra séria, que eu não recordo o nome aqui, e ele veio e ficou esses 18 anos. Por que isso? Para ter uma experiência, experienciar essa faceta da sua vida que irá corroborar, contribuir com a parte médica, com a sua especialidade. Então, você está corretíssimo, Leonardo. A gente aplica e aquilo que no momento você acha errado hoje pode ser o certo amanhã. Pode ser o certo amanhã. Dispositivo intrauterino, né, o DIU. Ele altera a motilidade útero-tubular, né, o muco cervical, química e o endométrio. Tem ainda uma ação lesiva sobre o espermatozoide. Ele pode ser, segundo a ciência, abortiva. Porque lá no próprio DIU há a concepção, o esperma uniu ao óvulo e pode, num segundo momento, em função da, né, haver a mulher expelir o próprio feto, né? Discute ainda a ciência oficial se os diversos mecanismos de ação do DIU colocam-lhe como método abortivo. Ainda não chegaram a uma definição propriamente dita, mas grande parte da ciência ainda... Veja bem, eu estou falando desses métodos, nós estamos falando desses métodos contraceptivos, porque agora mesmo nós vamos falar relativamente ao posicionamento do espiritismo com relação a esses métodos e com relação a essas
prevenções, né? Com relação a essas prevenções, segundo a visão espiritista. Métodos comportamentais, o que são isso? São aqueles em que se tenta evitar a gravidez pela observação dos sinais e sintomas naturais da fase fértil e do ciclo menstrual. São eles: a tabela, né, conhecida como a tabelinha, o método da temperatura basal, o estudo do muco cervical, ou muitas vezes até o próprio coito interrompido, e algumas vezes até ducha vaginal, ducha fria. Quer dizer, são tudo métodos contraceptivos. Coloca aqui, Reginaldo Gonzaga coloca, os métodos anticoncepção não serão uma maneira de controlar o crescimento humano? Alguma. E mais à frente eu vou questionar, e o fato de você controlar ou impedir de forma sistemática e contundente através desses métodos e por uma ação contínua e constante, será que você não está impedindo que pessoas deixam de encarnar, deixam de viver uma experiência na carne e, por consequência, você está impedindo a evolução? São coisas que vamos ver daqui a pouco. São coisas que vamos ver daqui a pouco. Outra coisa, relativamente, são esses métodos definitivos, né? Laqueadura das trompas, a vasectomia, que consiste na esterilização definitiva, né? Por método cirúrgico. Será? Ah, não, mas eu já tive 4 filhos, eu tive 2, eu não quero mais, etc. Como o Espiritismo vai posicionar, como a doutrina dos Espíritos vê tal posicionamento? Vamos colocar essa tela aqui. Essa tela aqui, meus irmãos, essa aqui, posição da nossa doutrina, posição do Espiritismo relativamente, né, a essas prevenções. Sabemos que os espíritos que um casal receberá na condição de filhos são geralmente programados num período anterior ao renascimento. Eu digo renascimento porque dificilmente a pessoa está nascendo aqui a primeira vez, sempre é reencarnação quase, né? Assim, a utilização de medidas contraceptivas não seria uma atitude prejudicial à realização plena dos compromissos kármicos. Ora, então, o Espiritismo em si, ele não é contra esses métodos contraceptivos. Ele não é contra. Examinando o pensamento dos principais autores espíritas desencarnados, e principalmente a posição apresentada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 132, 693 e 94, podemos afirmar que as atitudes anticonceptivas são condições que podem criar obstáculo à concretização de compromissos reencarnatórios, provacionais ou reparadores, na medida em que dificultam o nascimento de espírito vinculado ao casal e previamente preparado para renascer na condição de filhos. Olha, e vamos ver que isso, na verdade, é quando há uma prevenção por dezena, por algum tempo de anos, a pessoa renitentemente não quer, né? Ele não quer que nasça, que tenha filho. Então, aí sim, você está, de uma certa forma, impedindo o nascimento dessas crianças, desses filhos seus, que lá, muitas vezes, lá no plano espiritual, você, ó, não vamos, eu vou casar-me com você, você comigo, etc e tal, nós vamos ter 3 ou 4 crianças, 4 filhos. Isso pode muito bem ocorrer.
Pode muito bem ocorrer. O Leonardo coloca, mas é certo que muitos casados, mas não têm coragem de separar. Muitos casados, mas são felizes. Se você não é infeliz, se você não torna outra pessoa infeliz, não deve separar, né? A própria doutrina espírita fala para a gente ter uma leniência, a gente ter paciência, calma, né? Muita calma. Reginaldo Gonzaga fala, os métodos anticoncepção não serão uma maneira de controlar o crescimento humano? Então, nós falávamos a esse respeito, né? A doutrina espírita desaconselha, veja bem, a utilização rotineira e indiscriminada de medidas contraceptivas, por ser um obstáculo ao progresso. Ora, então você casou agora, está recente, ou tem algum problema de saúde, ou está passando por uma situação financeira que não permite que venha alguma criança, naturalmente, pode-se entabular um planejamento contraceptivo, né? Então, o que o de uma certa forma, fala de uma forma veementemente, é a utilização rotineira e indiscriminada dessas várias alternativas contraceptivas que colocamos. Vamos falar agora da anticoncepção e os seus problemas, né? Quais são esses problemas relativamente à nossa doutrina diz? Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Veja bem. Anticoncepção e problemas. Quais as possíveis consequências desagradáveis do ponto de vista espiritual dos diferentes métodos contraceptivos? Olha, então, agora nós vamos falar destes problemas relativamente aos contraceptivos quais falávamos anteriormente, porque cada um tem um posicionamento espiritual, tem um posicionamento que o Espiritismo fala sobre. Marcela Maciel, seja bem-vinda, Marcela. Ela faz uma contribuição seguinte, e quem já nasce com um problema e não pode gerar filho, ela escolheu ou foi condicionada em não gerar filho biológico? Realmente, nós vamos ver isso agora, quando você magoa, quando você, de uma certa forma, estraga o seu corpo perispirídico, você pode vir naturalmente com alguma função para ressarcir aquele débito, para ressarcir aquele erro seu cometido, naturalmente até em vida transata. Pode ocorrer. Caso de um suicídio, um caso de um aborto, você abortou 2, 3, 4 vezes, você pode vir nessa para perceber que não pode ter e, inclusive, adotar criança, trabalhar numa creche, fazer isso ou fazer aquilo, mas tudo em função, né, da evolução própria, da própria evolução. A doutrina espírita, bom, os problemas relativamente, devemos sempre ter em mente que cada situação apresenta sua particularidade ou suas particularidades próprias, né, meus irmãos? Havendo uma infinidade de condições que podem agravar e atenuar as consequências a seguir. De forma bastante generalizada, a contracepção em senso lato, né, ou seja, num senso generalizado, num senso geral, poderia acarretar as seguintes consequências espirituais. Veja aí, muito embora não está, Marcela, você pode não estar num caso desse, mas várias outras pessoas podem estar inseridas em algum caso desse.
adiamento das experiências programadas com um possível agravamento das provas. Então, você adia, pode haver um agravamento da prova. E olha lá, e você vai estar junto com o marido, ou o marido vai estar junto com a mulher? Possível, olha o que nós falávamos relativamente ao suicídio, alguma outra, possível lesão do corpo espiritual, que é o perispírito, dispensando do tipo de grau de conhecimento e de intenção subjacente com que se utiliza do método. Isso, por exemplo, tomou hormônio muito tempo, bastante anos, houve uma série, dezenas de abortos, né? Adiamento das experiências programadas com um possível agravamento das provas. Repercussões negativas no perispírito, olha aí, e repercutindo no próprio psiquismo das pessoas envolvidas, que é submetido a constante bombardeio oriundo do complexo de culpa, né, pode desagregar e desaguar em patologias emocionais. Então você fica tão preocupado que, né, alterou a sua parte perispiritual. Obsessão. Espíritos que, de uma certa forma, queria ir com você e comigo, nós planejamos para que aquele nascesse como nossos filhos, e por dezenas de vezes nós protelamos o nascimento. Nosso plano. Eu impedi que ele viesse no tempo certo. Existe possibilidade, a Pedrina Carvalho, existe a possibilidade de o meu marido ser o obsessor? Perfeitamente. O marido pode ser o obsessor, você pode ser o obsessor do seu marido, e o que é muito, o que ocorre com uma certa frequência, nós mesmos nos auto-obsidiarmos. Então, a gente ser obsessor de nós mesmos. Então, pode, Pedrina. E isso ocorre mais do que, normalmente, nós imaginamos. O Elton Silva faz a seguinte contribuição. O que o Espiritismo diz a respeito do casamento de pessoa do mesmo sexo? É certo ou errado? Em primeiro lugar, Wellington, o Espiritismo, ele não contrapõe, ele não proíbe nada. Há alguma explicação, e o tempo aqui não nos vai permitir, porque você encarna em corpos de homem, o espírito não tem sexo, em corpos de mulher, corpo de homem, Uma das teses advogada pelo espírito Emmanuel, ora, eu encarnei no sexo feminino, para pegar a sensibilidade, para pegar, né, a sensatez e fazer aquilo de uma forma meiga, sutil e benéfica, porque a mulher faz 3, 4 coisas, nós homens fazemos tão somente um e mal até, né? Notadamente quando a gente está com o controle da televisão na mão, aí que não faz nada mesmo. Então, o que ocorre? Eu vim e encarnei dezenas de vezes como mulher. E ficou ainda boa parte daquilo que eu planejei para evoluir. Ora, e na próxima eu posso vir como homem, ou no corpo masculino, mas ainda sofro ou tenho, né, aquelas afinidades com o sexo da minha encarnação anterior. Pode ser, isso é uma das alternativas. Então, mas a gente tem que compreender os centros espíritas, o espiritismo, a nossa doutrina, ela não proíbe nada, ela orienta, né? Então a gente tem, são irmãos que estão num processo de evolução e a gente tem que, de uma certa forma, compreender isso perfeitamente. Mas vamos, futuramente, fazer um estudo só nesses aspectos. Tá, Wellington? Vamos fazer um estudo só nesse aspecto. Então, dando sequência,
Em virtude do exposto, relativo aos métodos contraceptivos e aqueles métodos que, de uma certa forma, vai lesionar o espírito, o perispírito, deves preferir sempre, se possível, os métodos, né, comportamentais, aquilo que nós falávamos, né? A tabela, o muco cervical, a hipertemperatura, entre outros, porque não agride o corpo, e não agredindo o corpo, você, pela mesma forma, não vai agredir o perispírito. Em relação ao aborto, também vamos falar de uma forma assim, bastante sintética, mas vamos voltar em estudos ulteriores, né, em estudos posteriores, vamos voltar a falar sobre aborto. Com relação ao aborto, e essa é a nossa última tela, reconhece-se duas formas de aborto: o aborto espontâneo e o provocado. O aborto espontâneo é aquele que se verifica contra a vontade dos pais, dependente da enfermidade materna ou fetais. O aborto provocado ou criminoso, como o próprio nome indica, se deve a uma ação física ou primária provocada pelos pais ou por outrem, com o objeto. Então, existe o feto intrauterino, né, já está formado. Então, é muito importante e existe uma diferença muito grande, né, meus irmãos? E existe uma diferença muito grande. O aborto espontâneo. O que é esse aborto espontâneo? Configura quase sempre uma prova ou expiação para os pais e para o espírito destinado a encarnar. Então, eu estava muito bem, vivendo aquele estágio, a mulher grávida, ela muito feliz, eu pela mesma forma, o espírito ansioso para nascer, né? Houve esse aborto espontâneo e aquilo constitui-se uma prova. Isso aí, normalmente, pode advir de pessoas suicidas em encarnações anteriores, tanto o feto como um dos pais, né? Ou provocou o aborto, ou foi suicida, ou aquele feto está vindo completar o período de vida que deixou de viver pelo suicídio. André Luiz, ele denomina de aborto inconsciente, onde a destruição do feto não efetivará através das ações físicas ou químicas, mas em consequência de descargas mentais deletérias. Ora, o pai está, não, eu não queria esse filho, eu não tinha condição, eu estou sem emprego, olha, a coisa, eu não vou poder dar uma situação adequada, a mãe, pela mesma forma, eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. Então, ele recebe uma carga tão grande psicológica que o espírito sente. Por isso que tem, sobretudo, a mãe e o pai, né, conversar com a criança no colo intrauterino, a mãe grávida, dirigir pensamentos bons, cantar, conversar, tudo isso é muito importante, porque ele, de uma certa forma, ele capta essas vibrações. De nada, Reginaldo, muito bem. Um espírito, Reginaldo coloca, um espírito abortado pode voltar aos pais? Pode, e normalmente isso ocorre. Ocorre porque você estava com a missão. Você é casado com fulano de tal, tinha uma missão de receber aquele filho ou aqueles filhos, e um deles, ou os dois, vocês praticaram o aborto. Não foi aborto inconsciente, não, foi aborto criminoso mesmo. E o fato do aborto criminoso, quem consente, a mãe e o pai, e mesmo o profissional que o faz, também ele sofre, né? Ele sofre relativamente, ao ato praticado. Ó meu Senhor, meu bom Deus, e repetimos toda a espiritualidade que deu sustentação a essa sala de estudo, nos inspirando, nos dirigindo, nos intuindo para que falássemos isso ou aquilo, lembrando-nos algumas vezes
por vezes lembrando-nos a falar determinadas e específicas coisas, porque muitas vezes aquilo, para eu propriamente dito, ou para você, não teve aquela serventia, mas outra pessoa serviu e serviu de forma extraordinária. Que fluidifique a água constante desse copo, copo esse de água que, se você não pegou, não tem problema. Posteriormente, você pega a jarra lá, eleva o pensamento e diz o seguinte: ó, meu Senhor, meu bom Deus, fluidifica, balsamiza essa água, colocando-a na mesma remédios que vão debelar, né, os males físicos e espirituais. E, posteriormente, tome-a, ou dá para a pessoa que você está aí contigo, seu marido, sua esposa, a sua sogra, o seu sogro, aquela pessoa que necessita, dê com fé, tome com fé. Muita luz, meus irmãos, muita paz, que a doce divina luz do Mestre Nazareno nos envolva nessa semana que se inicia. E como sempre eu digo, amo cada um de vocês que estão aqui nessa sala, essas dezenas de pessoas, essas várias dezenas de pessoas que estão aqui, mas amo também a doutrina espírita. Um beijo em vossos corações, sintam-se abraçados com toda sinceridade. Um beijo fraterno, muita paz.